Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao ambiente de estudos aqui do PED Curso. Hoje a gente vai falar sobre direitos humanos dentro do nosso Código de Ética Médica, o que deve ser respeitado por nós médicos, né? O que a gente deve agir diante aí dos direitos humanos. Então vamos lá. É vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Então, isso é um direito do seu paciente. É vedado ao médico tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. É vedado ao médico deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. É vedado ao médico deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem. E é vedado ao médico deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz física e mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la. É vedado ao médico desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar-se de meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação policial ou de qualquer outra natureza. É vedado ao médico desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja recolhido, independente da própria vontade. No parágrafo único desse artigo fala que caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à saúde física ou mental dos pacientes confiados ao médico, que este estará obrigado a denunciar o fato à autoridade competente e ao Conselho Regional de Medicina. E é vedado ao médico participar direta ou indiretamente da execução de pena de morte. E usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer qualquer tipo de crime. Então vamos ver como isso foi cobrado no TEP de 2014. Olha só, fugiu até um pouquinho aí da área da pediatria, mas caiu na prova, a gente traz aqui para vocês. Médico acusado de ter participado de prática de tortura durante o período da ditadura é denunciado ao Conselho Regional de Medicina de seu estado. O médico alegou que não participou diretamente das torturas, que ele se limitava a examinar os presos após as sessões, o que fazia obrigado, por ser militar, a cumprir o regulamento disciplinar militar. O médico, segundo o Código de Ética Médica atual, ele não desrespeitou, ele desrespeitou. O que vocês acham? Tinha então as torturas lá na época. E esse médico, ele sabia que isso acontecia e ele examinava esses pacientes após as torturas. Ele deveria ter ficado calado, ele deveria participar, ele está errado, ele está certo. O que vocês acham? Esse médico com certeza desrespeitou o Código de Ética Médica, né? Porque ele tinha que ter denunciado a prática de tortura, porque ele tinha conhecimento e ele estava sendo conivente com tudo aquilo ali, né? Por mais que ele disse aí que ele se limitava a examinar os pacientes após as sessões de tortura, ele tinha que ter comunicado isso ao Conselho de Ética Médica, ao CRM, e ter feito aí, ter feito a denúncia à prática de tortura, tá? Fugiu um pouquinho essa questão, né? Não tem nada a ver com a pediatria, mas ela foi cobrada em 2014. Vamos ver essa de 2015. Médico atendeu um adolescente de 17 anos no pronto-socorro com história de sangramento vaginal há cerca de 6 horas. Durante o atendimento, ele constatou tratar-se de complicação de aborto. A adolescente confirmou ter realizado o aborto em uma clínica no dia anterior, sem declinar o nome e endereço do local. Após realizar os exames e procedimentos para resolver a urgência, o médico internou o adolescente e comunicou a seus pais e à polícia o caso de aborto. Segundo o Código de Ética Médica, esse médico, ele não infringiu sem, pois em caso de quadro grave não há que manter o sigilo. Infringiu sem, pois não deveria ter quebrado o sigilo médico comunicando à polícia. Infringiu sem, pois não deveria ter quebrado o sigilo médico comunicando aos pais. E letra D, não infringiu sem, pois o aborto é crime por quem executa e por quem permite. Neste caso aqui, nessa questão, ele infringiu o Código de Ética Médica
médica, pois ele não deveria ter quebrado o sigilo médico comunicando, não à polícia, ele tinha que ter comunicado ao conselho tutelar e não à polícia nesse caso aqui. É só por isso que essa questão tá errada. E ela dá dúvida, né? Porque a gente fica assim, infringiu, não infringiu. Então aqui a paciente tinha um risco de vida, então ele tinha que contar aos pais, né? Ela estava em sangramento, tinha risco de vida, então ele tinha que contar, ele tinha que ter quebrado o sigilo médico aqui mesmo, mas ele não tinha que comunicar à polícia, ele tinha que comunicar ao conselho, ao conselho tutelar. Se eu não me engano, isso fala aqui nesse artigo 28, ó. Desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja recolhido, independente da própria vontade. Parágrafo único. Caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à saúde física ou mental dos pacientes confinados ao médico, este estará obrigado a denunciar o fato à autoridade competente e ao Conselho Regional de Medicina. E aqui, nesse caso, a paciente é adolescente, 15 anos, a autoridade competente para ela aqui é o Conselho Tutelar, tá certo? Um pouquinho, essa daí dava para cair na pegadinha dela, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje sobre esses direitos humanos aí e o que a gente deve ou não respeitar, combinado? Obrigada e bons estudos!